Fala, turma. Vou fazer hoje a precificação aqui de três fundos imobiliários, certo? XPML, TRXF, TRBL. Qual que seria o preço justo hoje? Na verdade, quando a cota dos fundos imobiliários ela está, de certa forma, ainda amassada, então fica mais fácil a gente comprar, né, o fundo imobiliário ali na bolsa, pelo menos para os fundos de tijolo. A gente não deve usar o VP como referência, mas dá para ser uma referência enquanto as taxas elas estão, de certas taxas da renda fixa estão altas, a Selic está alta, a cota do fundo imobiliário ela está amassada, então fica mais fácil. O problema é quando inverter, né? Aí fica mais complicado para fazer uma precificação. Mas aí, falando então dos fundos, desses três fundos imobiliários hoje, com as taxas atuais, então eu estou pegando aqui o IPCA 2035 com 7,47 e o IPCA 2035 2045 com 7,21, para jogar uma taxa média desses dois títulos. Então, utilizo esses dois títulos aqui como base para fazer a precificação dos fundos imobiliários com algumas outras informações que a gente vai vendo aqui. Então, eu estou utilizando aqui o XPML 11, vacância aqui até 5%, prazo médio dos contratos acima de 5 anos e a alavancagem até 10. Na verdade, a alavancagem aqui do fundo é até 10, né? Ela pode ser zero, mas ela fica aqui classificada como até 10, e ela pode incluir aqui até zero. Então ele joga aqui um prêmio de risco para mim, para tijolo eu já começo com um prêmio de risco normal, aqui de 2%, papel eleva um pouquinho mais, e aí vem outros riscos a mais que é somado de acordo com a mudança que eu faço nessa tabelinha aqui. Então risco por vacância, risco de contrato, risco de alavancagem, que não tem nenhum. Né? Já que o XPML ele está ali com uma alavancagem agora, com aquele negócio saindo da risa, daquelas vendas, né, sendo feitas a zero. A alavancagem hoje do fundo dá para dizer isso, né, ela vai a zero. Então nós temos aqui um dividendo mensal sendo pago de 0,92, e aí nós temos aqui o fundo imobiliário. Então XPML, dividendos por cotas esperados nos próximos 12 meses, 11,04, taxa média aqui de 7,34, prêmio de risco de 2%, e aí vem um preço teto sem margem, né? Não estou colocando margem nenhuma, mas eu posso colocar. Então, preço teto sem margem hoje do XPML é de 118,20. Pô, mas Jadre, eu vou usar o preço teto de margem baseado no quê? No que eu posso usar? O que eu tenho que considerar? Tem que considerar o fundo, né? O fundo como um todo eu preciso considerar. Então, se a alavancagem do XPML ela fosse a antiga, então eu provavelmente colocaria aqui um preço de margem de segurança talvez até maior, né? De 15%, pela alavancagem que ele tinha. Como ele não tem hoje, ele ainda tem, mas como a gente viu em fatos relevantes, está para ser zerado, inclusive eles estão com uma outra emissão a caminho agora também. Então eu entendo que dá para deixar a margem de segurança em zero. Então o preço teto hoje do XPML 11 seria isso aqui, né? 118,20. Se a gente considera a cota hoje a 105,83, então a gente tem um upside aqui de 11,69, certo? Ah, mas Jader, e quando a Selic cair? Aí essas taxas do Tesouro também tendem a mudar, elas vão mudando, apesar de que isso é Tesouro IPCA, a gente está usando como base, elas tendem a mudar, o risco, o país muda, essas taxas vão mudar, aí eu venho aqui e calculo novamente. Por isso que a gente diz, né? Se prender ao preço, ao VP do fundo, não faz muito sentido, né? Aí vamos utilizar aqui o TXF11, certo? Para ver como é que está o TXF11, o preço. Então ele está pagando um dividendo aqui de 0,93, as taxas são as mesmas. Entretanto, nós temos um prazo médio de contratos bem maior aqui, ele fica acima de 5 anos. A alavancagem, que ela é maior de 10%, ela está acima de 20%, então isso muda também alguma coisinha aqui. E a vacância, ela está abaixo de zero, né? Ela praticamente não existe aqui. Então percebe que aqui permanece a mesma coisa, certo? O preço da cota do fundo, ela fechou a 97,89, então eu vou mudar aqui a 97,89. E eu, sem margem de segurança nenhuma, o TXF ele vai a um preço aqui justo de 119,49. Porém, no caso do TXF11, apesar de que ele está com uma emissão agora também em andamento, mas eu não estou considerando essa emissão atual, que pode captar até 3 bi, só considerando a última, a redução que teve ali na alavancagem, o valor captado da última emissão, mas ainda assim eu considero o fundo um fundo um pouco mais de risco. Então eu jogo aqui uma margem de segurança no TXF de até 10%. Então a gente vê que o preço máximo aqui para o TXF hoje, ele chegaria a 107,54. Eu Jaderson, entendo que o risco é até maior.
pelo que eu já falei em outros vídeos sobre o TRXF. Então, isso aqui, vamos deixar bem claro uma coisa, isso aqui é a tabelinha que vem para ajudar na classificação ali do preço, principalmente quando nós vamos ver uma Selic mais baixa, os títulos do Tesouro vão modificar, aí ela vem para ajudar. Não quer dizer que eu utilizo isso aqui cegamente e vamos embora. Né? No TRXF, como eu já expliquei em vídeos, falando aí do relatório, eu entendo que ele, hoje, apesar de ser um fundo de tijolo, as movimentações do fundo, levando em conta todo o contexto de um fundo de tijolo que eu espero, o que eu espero de um fundo de tijolo, eu, investidor que invisto em fundo de tijolo, que eu espero, que eu não vou me aprofundar nesse vídeo aqui, eu entendo que o risco até é um pouco maior no TRXF. Então, se eu jogar até 15% de repente aqui, né, o preço do fundo ele cai para 101,56. E é provavelmente aqui que eu me basearia, nisso aqui, ao VP do fundo. Né? Eu entendo que a margem de segurança para eu comprar TRXF hoje, ela seria de 15%. Tá? Então esse aqui seria o preço que eu entendo aqui de 101,56, que é o que está ali, sendo negociado a VP no fundo. Né? É o máximo, não entraria no TRXF hoje pagando mais do que isso aqui. Falando de hoje, pode ser que daqui a 3 anos, 5 anos, independente da Selic, independente dos títulos do Tesouro aqui, o IPCA, ele possa melhorar, né? A situação possa melhorar. A gente, como eu estava falando do XPML, a situação até pouco tempo atrás era bem crítica e mudou bastante coisa. E o TRXF11 está buscando crescer. Então, um fundo de 2, 3 bi com a alavancagem que eles têm é uma coisa, um fundo de 7, 8 bi, ela começa a ser diferente, a não ser que o gestor continue captando 3 e faça 4 de compra, né? Capta 3 bi e vai lá comprar 4 em imóveis. Né? Eu acho que não vai acontecer, eu acho que conforme o fundo fica maior, ele tende a trazer um risco maior. Já expliquei isso em outras épocas, em outros vídeos aqui. E por fim, eu trouxe o TRBL11, que é um fundo ali de logística, que deu aquele problema com os Correios. Né? Então nós temos aqui um dividendo de 0,60 sendo pago. Aí nós temos uma alavancagem, ela está na casa dos 20%, né? Deixa eu dar uma olhada no relatório, mas eu acho que era isso, né? Vou ver aqui, contrato média de 5 anos, e acho que a alavancagem é isso, né? Risco, dívida, patrimônio aqui 19, 20%. Então nós temos uma alavancagem aqui 20%, a média dos contratos ela fica abaixo, entre 2 e 5 anos, e a vacância aqui ela é acima, né? Não é até 5% não, ela fica acima de 20%, certo? Então nós temos o prêmio de risco total um pouquinho maior aqui, de 2,50, 0,60 de dividendos pagos, e aí eu também entendo que o TRBL11 ele tem uma margem, eu colocaria talvez de 10%, considerando TRBL 6506, só deixa eu alterar isso aqui, deveria ser automático, né? 6506, considerando a concentração que o fundo tem em receitas, né? Como eu já falei em outro vídeo aqui do TRBL, a gente desce aqui, ou já subi, vamos ver aqui. Acho que é aqui, né? A concentração aqui de receita por inquilino. Veja que no contagem aqui não tem hoje ninguém. E aí tem a concentração aqui. Então eu trago um risco maior, eu quero uma margem de segurança maior. Então hoje o preço teto para o TRBL11 é de 65,65 com margem, sem margem 73 e com a margem 65. Então tem um upside aqui ainda de 1,22. Se a gente pegar deixa eu abrir aqui, o TRBL11, e devia ter deixado aberto, deixa eu só abrir aqui e olhar, porque eu não lembro agora de cabeça, é o VP do fundo, né, que eu quero olhar, né, porque eu acho que vai dar uma boa diferença, né, se eu pegar aqui TRBL11, o VP do fundo ele vai ser maior, então muita gente pode dizer assim, eu vou me prender aqui o valor patrimonial do fundo, e tem uma margem de segurança para comprar aqui o fundo. Margem de segurança não, tem um espaço aqui para comprar baseado no VP do fundo de tijolo, que a gente sempre diz, não se prender ao VP, né? É de 86 o VP, então desconto de 24%. Pô, então eu vou comprar porque tem um desconto significativo. Veja que não é bem assim, considerando aqui a vacância do fundo. A vacância, ela em partes precisa ser considerada, né? Mas a concentração de receita por locatário, então eu quero uma margem de segurança maior para comprar o TRBL. Então vê que o preço teto hoje, considerando os títulos do Tesouro e tudo mais,
ele vai a 65, então não traz uma segurança tão grande. Ah, Jadre, eu vou considerar, tenho que considerar esses títulos do Tesouro. É assim, né, gente? Isso aqui é uma base. Tudo isso aqui é uma base. Você pode ignorar totalmente essa tabelinha aqui de preço teto e comprar baseado nos fundos imobiliários, nos seus pares, né, logístico. Vou comparar com os pares do logístico e por aí vai. Essa tabelinha ela vem principalmente olhando aqui para os títulos do Tesouro e aí fazendo uma comparação. Pô, vale mais a pena ir lá no título do Tesouro ou vale a pena eu comprar esse fundo imobiliário? Se vale a pena comprar esse fundo imobiliário, até que preço eu vou comprar esse fundo imobiliário baseado nos títulos aqui do Tesouro? Então eu vou utilizar essa comparação, mas é como eu disse, eu não me prendo a isso aqui para formar um preço no fundo, né? Como eu falei do TRXF, como eu falei do XPML, e o mesmo vale para o TRBL. Até porque a gente vê que os fundos imobiliários, na maioria das vezes, eles vendem seus imóveis a preços bem acima do seu valor patrimonial. Estou falando do imóvel que foi avaliado. O imóvel foi avaliado em 60 milhões, ele foi vendido a 75, a 80. Então também tem que levar isso em consideração. Não dá para ficar preso só à tabelinha, né? Mas se eu considerar os títulos aqui do Tesouro, tudo que eu falei, então esses seriam os preços nesse momento aqui para XPML, TRXF e o TRBL. A gente vê que para o XPML há um desconto bem significativo, já que a cota está sendo negociada a 105, seu VP está em 112, daria para chegar de repente aos 118, comprando hoje o XPML 11, considerando os resultados que ele tende a entregar, o 0,92 deve ser mantido para o ano que vem também, se não subir, porque a tendência é do NOI, das vendas por metro quadrado, lá subirem com as vendas que eles fizeram lá daquela participação daqueles imóveis para o RISA, né? Então tem que ir acompanhando, não é uma coisa assim que a gente fala aqui, tá cravado, ponto final e segue, né? É preciso seguir acompanhando, tá? Mas eu trouxe esse vídeo aqui para trazer uma atualização sobre esses três fundos em relação ao preço, também explicar esse cálculo aqui de preço teto, se baseando nas taxas aqui do Tesouro IPCA e também levando outras considerações, né? Que eu pincelei só um pouquinho aqui, obviamente tem mais coisas para se falar. Mas fica aqui então os preços nesse momento. XPML ali na casa era do 118, TRXF considerando a margem de segurança na casa do 101, que é o valor patrimonial hoje dele, e o TRBL 11 está vindo abaixo do valor patrimonial, né? No preço ali de 165,85 considerando hoje, tá? Lembra também aqui de curtir o vídeo e compartilhar, né, os vídeos aqui que vocês gostam para as pessoas ali que vocês conhecem que investem em fundo imobiliário, para assim ajudar o canal aqui a buscar mais pessoas e a gente vai se ajudando aqui a investir nos fundos imobiliários.